Foi. Olá, boa tarde a todos. Vamos esperar mais alguns minutinhos, que tem mais pessoas se conectando. E vamos só esperar mais um pouquinho as pessoas se conectarem. A gente já inicia essa live a respeito da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, está comigo aqui o Celso. A gente vai aguardar mais um minutinho para as pessoas poderem se conectar. Boa tarde, Celso. Tudo bem? Tudo bem, Kátia. Tá bom, animada? Obrigada. Oi? Tá animada aí? Ah, sempre, né? Então, tá bom. Sempre animada. E você? Tudo certinho também. Que bom, que bom. Agora são 4h04. Vamos esperar só mais um minutinho, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para conectar, né? Deixar tudo em ordem. E aí a gente já inicia. Para aqueles que já estão online, né, que já estão conectados, tem um chat que vocês podem mandar perguntas. Assim que eu iniciar a apresentação, eu vou explicar, né, como que vai ser a dinâmica dessa live, mas vocês podem participar, né, enviando perguntas, que no final vai ter um momento aí de perguntas e respostas, tá? E na medida do possível, o Celso e eu, nós vamos respondendo, tá bem? Então, acho que a gente pode começar, né, Celso? Sim, acho que sim. Vamos lá, para cumprir a agenda, né? Todo mundo está cheio de reunião, todo mundo está trabalhando muito nessa quarentena, dentro de casa, então a gente vai cumprir a agenda aqui, porque a gente sabe que o tempo de todo mundo é bastante precioso. Bom, boa tarde a todos, eu sou a Kátia Menicati, eu sou advogada, eu sou especialista em tecnologia da informação. Hoje, junto com meu colega aqui, com meu amigo Celso Colli, que é especialista em segurança da informação, em privacidade de dados, ele é advisor de governança, risco e conformidade na empresa Baymetrics Tecnologia. Junto com o Celso, nós vamos trazer para vocês o tema Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a tão famosa LGPD, com enfoque em consumidor, né, nos direitos do consumidor. Essa live é a primeira de uma trilogia, que é intitulada Trilogia da Privacidade LGPD. Então, a primeira live hoje é LGPD para consumidores. Na quinta-feira da semana que vem, LGPD para empresários e DPOs. Na última quinta-feira, 21 de maio, LGPD para advogados. Oi, Celso, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Kátia, tudo certo, e você? Tudo bem, obrigada pela sua participação, uma honra ter você aqui nesta live, com todo o seu conhecimento, com certeza vai trazer muita informação relevante aqui para todo mundo. Obrigado pelo convite, espero contribuir. Ah, com certeza, obrigada. E obrigada a todos que estão participando, né? Uma boa tarde para quem está ao vivo. Essa live vai ser gravada e depois poderá ser acessada posteriormente. Eu já fiz aqui a nossa apresentação, né? Já me apresentei, já apresentei o Celso. Então, vamos lá. Quem está assistindo essa live, o que ganha com essa live, né? Qual que é a vantagem, qual que é o conhecimento que vai se adquirir através dessa live? Então, primeiro, tem uma mensagem muito importante que eu gostaria de passar para todos, é o empoderamento como consumidor, né? Nós temos legislações hoje no Brasil que nos empoderam como consumidor. Essa live é para você, consumidor, para pessoas como eu, como você, como o Celso, todos nós que somos consumidores, que fazemos compras virtuais, digitais e compras em lojas físicas também, né? Então, independente se é um empresário, se é um advogado, ou qual seja a atividade que a pessoa exerça aí no seu dia a dia, todos nós somos consumidores. Essa live é dedicada a consumidores, tá? Tomar posse dos seus direitos como titular de dados pessoais. Todos nós temos dados pessoais, RG, CPF, endereço, foto, enfim, uma infinidade de dados pessoais. E nesses dados, nós temos direitos com relação a eles. Então, a gente tem que tomar posse desses nossos direitos. Conhecer as principais disposições da LGPD. Obviamente que eu não tenho aqui o intuito de explicar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais inteira para vocês, não é esse o objetivo da live, mas é conhecer as principais disposições e o que afeta no nosso dia a dia como consumidores.
compreender as situações onde você, como consumidor, pode evitar vulnerabilidades com relação aos seus dados pessoais, como é que você pode evitar que seus dados sejam utilizados de maneira não condizente com aquilo que você espera, ou que você tem um problema por conta disso, as noções dos impactos das suas ações na utilização de recursos tecnológicos quanto à privacidade de dados pessoais. Então, a gente usa a tecnologia no nosso dia a dia, né, inerente à nossa vida, e quais são os impactos das nossas ações quando nós usamos esses recursos tecnológicos no que diz respeito à privacidade dos nossos dados, tá? Ter um olhar ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação que este ano completa 30 anos, e ela converge com a LGPD. A gente vai ver isso aqui também ao longo da live. E, obviamente, né, gente, apoiar as outras pessoas que não tiveram oportunidade de participar dessa live ou de outras lives a respeito de LGPD, então vocês podem levar esse conhecimento adiante, tá? Por isso, inclusive, a live é gravada. E, para a gente esquentar aqui, aquecer um pouco, né, eu trouxe algumas perguntas aqui, né? Na verdade, a primeira não é uma pergunta, é uma super afirmação. E, geralmente, quando eu vou falar de LGPD ou de qualquer questão envolvendo o direito digital e o mundo virtual, eu sempre trago essa afirmação. O mundo virtual é real, tá? Então, a internet, gente, não é sonho, não é fantasia, não é uma invenção, não é nada disso. A internet é realidade. Então, o que está na internet, que está no mundo digital e o que está no nosso dia a dia pessoal, nas nossas relações físicas com as pessoas, tudo isso é real. Então, essa ideia de, eu vou fazer um comentário aqui no Facebook que não é muito bacana, mas eu vou, sei lá, colocar aqui uma indireta para alguém, sei lá, vou cometer às vezes até uma injúria, uma calúnia, enfim. Tomar um pouco de cuidado, tá? Um pouco não, muito cuidado, porque o que está na internet é real, tá? Passível de direitos e obrigações. Aí uma pergunta aqui que eu costumo fazer para as pessoas, né? Como você imagina que você paga pelo serviço de uma rede social, né? A gente fala, eu uso redes sociais e é gratuito. Bom, não é gratuito, né? Você paga com seus dados. Esse é o maior ativo aí das redes sociais, né? E aí uma pergunta para a gente fazer uma analogia com relação à preocupação que a gente tem com cuidar dos nossos dados, né? Você entregaria a chave da sua casa para qualquer pessoa sem questionar? Me dá aqui a chave da sua casa. Você vai lá e entrega. Você pergunta, mas por que você quer a chave da minha casa? Primeiro que entra na sua casa quem é convidado, né? Então, é uma analogia que eu costumo fazer. A gente toma cuidado conta, né? Dá cuidado aos nossos dados como a gente dá a nossa moradia. A gente entrega a chave da casa? Não, mas os dados a gente entrega, né? E qual é o valor dos seus dados pessoais? A gente não consegue nem mensurar o valor. Então, a gente pensa assim, se furtarem a minha casa, eu tenho tanto de patrimônio dentro da casa, né, valor X. Mas quando a gente pensa em dados pessoais, a gente não consegue mensurar. E realmente é imensurável. Então, a gente tem que entender que os nossos dados pessoais são de muito valor e a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Tá legal? Então, a agenda... a gente fazer uma introdução, falar um pouco dos princípios da LGPD, falar de base legal, fornecimento de consentimento pelo titular de dados pessoais, direitos dos titulares de dados pessoais, a LGPD e o CDC, quando eu falar CDC é o Código de Defesa do Consumidor, abrir para perguntas e respostas e a gente encerra a live, tá legal? Bom, então vou fazer uma introdução, já falei, mundo virtual é real, tenham sempre isso na cabeça de vocês, é muito importante. Ninguém deixa de ter direitos e obrigações porque está no mundo digital, digamos assim, ambiente digital. Isso não existe, então tenham isso sempre em mente, é importante. Agora, o que é a LGPD? Então, vamos lá. A LGPD é uma lei, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e ela vem dispor a respeito de como os dados pessoais devem ser tratados, né? Como que o tratamento de dados pessoais com cunho econômico deve ser tratado, como isso é regulado. Então, quando eu entrego um dado pessoal meu para uma pessoa física ou jurídica que vai tratar os meus dados com um objetivo econômico, essa pessoa, ela tem que seguir os requisitos da LGPD. Tá? E nós, como titulares de dados pessoais, nós temos alguns direitos, né, que são tutelados por essa legislação. A LGPD, ela é baseada na GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, a LGPD ela é baseada no GDPR, quando vocês ouvirem GDPR, GDPR,
vocês já sabem do que se trata. Então, primeiro teve esse regulamento na União Europeia a respeito da proteção de dados pessoais e a LGPD é baseada neste regulamento, tá? A LGPD, ela visa, né, garantir os direitos fundamentais de liberdade, intimidade, privacidade, que são fundamentos na nossa Constituição Federal. Então, através dos nossos dados, se os nossos dados são utilizados de maneira maliciosa, a gente pode ter o nosso direito de liberdade, de intimidade, de privacidade feridos. E a LGPD vem para garantir que nós tenhamos esses direitos e que eles não sejam feridos, tá? O que é um tratamento de dados? A gente fala, a LGPD vai dispor a respeito do tratamento de dados. Tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, toda operação. Quando a legislação diz toda operação, é um rol exemplificativo da lei. Então, se eu entrego meu dado pessoal numa relação de consumo, eu faço uma compra e para isso eu entrego meu CPF, eu faço uma compra e pedem a data do meu nascimento, faço uma compra e pedem o meu endereço, né? Qualquer operação feita com estes dados quer dizer tratamento de dados, tá? Então, a lei aí, ela até traz um rol exemplificativo, utilização, acesso, reprodução, enfim. Tudo isso é tratamento de dados, tá? Titular de dados pessoais, somos nós, né? Pessoas naturais que têm dados pessoais. Nasceu, já tem dado pessoal, né, gente? O dado pessoal é CPF, RG, dados foto, enfim, mas toda sorte de dados pessoais. E o dado pessoal sensível. A LGPD, ela separa o conceito de dado pessoal e dado pessoal sensível. Então, o que seria um dado pessoal sensível? Então, quando alguém coleta um dado seu, pergunta, vai tratar um dado seu, que vai dizer a respeito da origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, isso é dado pessoal sensível. E na legislação, quando ela trata a respeito dos dados, algumas questões ligadas a dado pessoal sensível, a legislação ela é mais forte, né? Então, a questão do consentimento tem algumas, eu vou falar um pouquinho mais para frente, ela tem alguns requisitos, alguns regulamentos mais fortes com relação a dado sensível. Isso vem por quê? Para não usar esses dados como discriminação. Então, é interessante a gente entender a legislação, entender o que o legislador quis com aquilo, né? Essa questão de diferenciar dado pessoal sensível é para que não haja, né, discriminação por conta de um dado de saúde, por conta da sua religião, por conta da sua opinião política. Então, é muito complicado quando se coleta um dado desse, né? O tratamento ele tem que ser muito mais cuidadoso, porque não pode existir uma discriminação. A discriminação, ela é repudiada, tá? O preconceito, a discriminação é repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, quando eu estou falando aqui algumas coisas nessa tela, eu vou falar ao longo da apresentação, tudo isso é uma fundamentação no nosso ordenamento jurídico, de ordem constitucional, inclusive, tá? Agora a gente vai falar aqui dos princípios da LGPD. O que são princípios, né? Os princípios eles norteiam a legislação, eles são a base da legislação, né? No caso da LGPD tem 10 princípios, a lei da boa-fé. Todos os artigos da lei, todos os incisos, todos os parágrafos, todas as alíneas, enfim, todo texto de lei ele tem que estar baseado nesses princípios. Por que ele tem que estar e está, né? Por que eu trouxe essa informação para vocês? Essa informação é bem interessante no seguinte sentido. É muito difícil, né? Já é difícil para um advogado, para uma pessoa que não é da área jurídica, é mais difícil ainda a gente entender uma legislação de ponta cabeça, né? Porque você pode até entender, mas como que você faz esse entendimento? É que eu vou dar uma dica para vocês também, como é que a gente faz para entender e para já sacar se aquilo está certo ou está errado. É através dos princípios. Então, quando você pega uma legislação, a primeira coisa, você tem que entender quais são os princípios que ela defende, tá? No caso da LGPD, tem esses 10 princípios da boa-fé. Então, você não precisa decorar a LGPD inteira para saber se o seu dado pessoal está sendo tratado corretamente ou não. Até pela sua intuição, o Celso depois vai falar um pouquinho dessa questão da intuição, né? Pelo seu conhecimento, pela sua vivência, você já vai saber, será que tem sentido pedir minha data de nascimento? Você lembra dos princípios. Se você vê que está afetando alguns desses princípios, então essa solicitação é indevida. Por isso a importância da gente entender os princípios da LGPD. Então, ao invés de eu trazer aqui todos os artigos, eu trouxe os 10 princípios mais a boa-fé.
tá? Desses 10 princípios, eu vou, até por conta de tempo, e esse material vai ficar com vocês também, obviamente, eu vou focar aqui em 5 deles, que eu acho que para vocês no dia a dia são os mais importantes, né? Então, primeiro é o princípio da finalidade. Gente, é o seguinte, quando a gente fazer uma compra numa loja e alguém pedir um dado pessoal, você tem que perguntar para quê? Primeiro que a obrigação já é do fornecedor de dizer para quê, né? Mas se ele não disser, você pergunta, mas escuta, para que você quer meu CPF? Para que você quer minha data de nascimento? Para que você quer o número da minha roupa? Né? Enfim, qual a finalidade daquele dado? Para que é que está coletando aquele dado? Vai ser tratado para o quê? Então, é muito importante você saber a finalidade. Se a finalidade não te soar bem, você lembra do princípio, fala, não está soando bem. Então, não deve estar legal isso daí. Vamos questionar um pouco mais para poder entender, tá? Adequação. A coleta de dados, ela tem que estar compatível com o contexto e a finalidade, né? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu vou coletar, eu vou numa troca de mercadoria, eu vou coletar o CPF, porque eu preciso fazer uma nota fiscal de entrada, de saída, enfim, eu preciso do CPF por conta de ICMS, por conta da tributação. Então, para que é que eu vou coletar também a data de nascimento? Talvez não é adequado. Para que é que eu vou coletar qual é a cor dos olhos? Não é adequado, tá? Que aí seria um dado biométrico, né? Enfim, a gente tem que sempre entender qual é a finalidade e se está adequado. A necessidade, né? Qual é a necessidade daquela coleta, né? Já comentei um pouco com vocês até do exemplo aí da nota fiscal. Livre acesso. O que é o livre acesso? Nós temos nossos dados em diversas bases de dados, né? Obviamente, nós como consumidores, né? A gente tem dados e cadastros aí em muitos estabelecimentos. E nós, como consumidores, né, não somente como consumidores, é que essa live é voltada ao consumidor, mas nós, como pessoas naturais, nós temos o direito ao livre acesso a esses dados, né? Então, eu quero saber, que dado meu está cadastrado? Como eu vou saber? Eu vou ligar, eu vou entrar pelo site, eu vou mandar um e-mail, enfim. Quem trata o dado, que na lei é chamado de controlador, o controlador, ele tem que informar qual é a maneira que você tem para ter acesso a esses seus dados, né? Ou através de um saque, através de um site do estabelecimento, você tem acesso a esses dados. Como? Eu vou entrar no banco de dados da empresa? Pode ser que exista essa funcionalidade na empresa, ou não, você abre um chamado no saque e isso é enviado a você de alguma maneira, mas o que é importante, que uma das finalidades, um dos princípios da LGPD é o livre acesso, tá? E aí, falando da transparência, a transparência é muito importante. O que eu quero deixar aqui bem claro para vocês é o seguinte, a LGPD, ela foi publicada em 14 de agosto de 2018, tá? Quando uma legislação é publicada, ela tem um período que a gente chama no direito de vacatio legis, né? Ela tem um período que é o período onde ela ainda não surte efeitos, ela só está publicada, mas ela está lá quietinha, para que as pessoas leiam a legislação, entendam a legislação e possam praticar o que está na legislação, né? A LGPD, ela ainda está nessa fase, né? Hoje, no dia 7 de maio, a data que nós temos que a LGPD entre em vigor é 3 de maio de 2021. Ainda pode ser que haja mudanças nessa data, mas hoje é essa data que nós temos. Então, quando a gente fala aqui do princípio da transparência, vamos aproveitar este período, né, que a legislação foi publicada, mas ainda não surte efeitos, vai surtir efeitos a partir de maio do ano que vem, a princípio, e praticar o que a legislação nos ensina. E a transparência é um deles. Vamos praticar a transparência. Então, quando eu for fazer uma compra, alguém me pedir um dado, eu vou perguntar qual a finalidade, qual a adequação, a necessidade. Se eu quiser acessar os dados, como é que eu faço? Se esses dados eventualmente forem vazados, perdidos ou danificados de alguma forma, a empresa, o controlador, ele tem que informar o titular do dado, também é transparência. Então, a gente precisa começar a aprender isso tudo, né? É uma questão de aprendizado mesmo. Então, vamos nos dar esta oportunidade. Então, usem esse princípio da LGPD, que é um princípio tão interessante da transparência, para ter essa transparência do controlador, de quem controla os seus dados, tá? Então, questione, ligue, entre em contato, receba... Utilize esse período para se adaptar à LGPD, porque a LGPD já é uma realidade, ela já existe.
Desses princípios todos, que eu queria mais comentar com vocês a respeito destes, né, porque afetam mais o nosso dia a dia. Mas fica aí a informação dos demais, né, que é a qualidade dos dados, os dados eles têm que ter qualidade, têm que estar corretos. Por exemplo, meu nome é Kátia Menecatti, Kátia com C. Não pode estar numa base de dados Kátia com K. Por quê? Tem que evitar homônimo, evitar que você receba uma informação que é de uma outra pessoa, que haja uma convergência aí de banco de dados, você começa a receber informações que não são suas, né? Então, é importante a qualidade dos dados, né? A segurança, então, quem controla os dados tem que manter os dados seguros, tem que ter a prevenção com relação a qualquer dano que possa acontecer nesse dado, a não discriminação, que eu já falei para vocês, que é repudiado pelo direito brasileiro, e a responsabilidade pela prestação de contas. Então, se a pessoa tem o seu dado, a pessoa física ou jurídica tem o seu dado, traz o seu dado, ele tem que prestar contas para vocês, tá bom? Aqui é um resumo, muito resumo, que eu preparei a respeito da base legal da LGPD. O artigo 7º, ele é enorme, ele tem vários incisos, vários parágrafos, enfim, ele é bem extenso. Mas eu fiz um resumo aqui, e qual é a ideia que eu quero passar para vocês que é importante? O tratamento dos dados pessoais somente, inclusive isso é texto de lei, tá, gente? Somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, e nós temos 10 hipóteses. Se não estiver nessa hipótese, não pode ter tratamento de dado pessoal. Simples assim. Então, esse também é um outro slide que norteia o dia a dia de vocês com relação à LGPD. Ele norteia, né? Então, tenho duas questões aqui. O que está em cinza não requer o seu consentimento. Então, quem é o controlador, né? Quem vai... a quem compete as decisões quanto ao tratamento dos dados pessoais, ele não precisa pedir o seu consentimento, tá? Ele vai coletar o seu dado, ele vai tratar o seu dado, ele não precisa do seu consentimento para obrigação legal, execução de políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, execução de contrato, processo judicial administrativo arbitral, proteção da vida, tutela da saúde, no caso da tutela da saúde, exclusivamente por profissionais de saúde, interesse legítimo do controlador ou de terceiro, que seria isso? São interesses do controlador, desde que não afete o seu direito, tá? E proteção do crédito. Essas 9 que estão em cinza não precisa de consentimento. Todo o resto precisa. Então, veja, se uma empresa coleta o seu dado com a finalidade de lhe enviar uma campanha publicitária, ela precisa do seu consentimento, porque não está aqui em cinza campanha publicitária, tá bom? Então, este é um exemplo. Qualquer coisa que fugir do que está aqui nesse slide, que é o artigo 7º da LGPD, não pode ser realizado tratamento de dados. Aí está fugindo as regras impostas pela legislação, tá? Falando um pouco do consentimento, né? Como eu falei aqui, essas 9 hipóteses aqui, eu não preciso de consentimento. Se eu fugir dessas hipóteses, eu preciso do consentimento. Então, vamos supor, quero mandar uma propaganda, quero mandar uma publicidade, quero mandar um e-mail marketing. Eu preciso do consentimento do titular. E como que esse consentimento ele é feito, né? Primeiro, o consentimento ele tem que ser uma manifestação livre, isso é texto de lei, por isso eu estou lendo. É uma manifestação livre, informada, inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Você não pode dar um consentimento genérico. Eu, de maneira livre, inequívoca e informada, concedo o tratamento dos meus dados pessoais para qualquer finalidade de maneira ilimitada. Isso não existe, isso é proibido pela lei, tá? Então, tem que ser uma finalidade determinada. Quando vocês receberem algum termo de consentimento, estejam atentos a isso. Aí, eu trouxe aqui algumas notinhas de atenção com relação ao termo de consentimento. Quando os dados forem de crianças e adolescentes, o consentimento tem que ser por um dos pais ou representante legal. Dados sensíveis, eu tenho um detalhe importante com relação ao consentimento de tratamento de dados sensíveis. Lembra que eu falei de saúde, religião, sindicato, enfim, né? Não pode a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores, lembra, as pessoas que tomam a decisão com relação ao tratamento de dados, com o objetivo de obter vantagem econômica. Então, se for para obter vantagem econômica, não se pode
compartilhar dados sensíveis, tá? Isso poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional. Como a lei ainda não surte efeitos, né, ela vai ser regulamentada, com certeza vão ter decretos e tudo mais, que vão dizer mais a respeito disso. Mas eu já trouxe aqui essa informação para vocês, por quê? Porque a gente sabe que existe uma grande troca de informações com relação a planos de saúde, falando aí de consumo, né? Então é bom a gente ter essa informação na cabeça. E aquelas hipóteses que eu trouxe para vocês aqui, né, as 9 hipóteses, não entra no caso dos dados sensíveis, legítimo interesse do controlador e de terceiros. Isso não é base legal. Então, no caso de dados sensíveis, a finalidade e essas hipóteses aqui, elas precisam estar claríssimas, tá bom? As formas de consentimento. Como é que eu dou um consentimento? Tem que estar numa cláusula contratual destacada. Então, quando eu assino um contrato, pode ser que o consentimento esteja ali no meio do contrato, só que tem que estar destacada numa cláusula, né? Tem que ser claro. Através de um termo de consentimento, que vai ser um documento específico para a finalidade de consentir, né? A permissão, né, para o tratamento. Termos de aceite, políticas de privacidade, né? Acontece isso muito na internet. Clique aqui para aceitar o termo. Eu aceito a política de privacidade. E por isso agora o Celso vai falar um pouco para a gente a respeito das políticas de privacidade e a respeito dessas questões aí que envolvem o mundo digital. Com você, Celso. Kátia, obrigado. Eu quero pegar esse gancho mesmo, porque o consentimento ele é muito importante e é um momento que a gente concorda com a transação dado versus serviço que você comentou antes. E, infelizmente, a gente não aproveita esse ato de consentimento como deveríamos. O que a gente faz? A gente é mecânico, automático, dá clique sem ler, vai dando enter, 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 e aí pronto, estabeleceu a relação. Então, a gente considera que é uma perda de tempo, quando, na verdade, deveria ser um momento aí que você está conhecendo com quem você vai transacionar e você deveria estar mais atento, né? Vou dar um exemplo. Então, quando a gente entra numa loja online ou vai num café e vai usar o Wi-Fi desse local, a gente faz um cadastro e aí vem aquela frase, né? Se você concorda com o termo de uso e a política de privacidade. Aí no momento que você clica, né, na caixinha ou aperta um OK, você está aceitando. É o momento em que você assinou uma espécie de contrato, né? Você concordou com duas coisas, né? O termo de uso, as condições, funcionamento dos serviços, e você concorda com a política de privacidade, que é o assunto de hoje aqui, né? Aí a política que a gente deveria ler, e acaba não lendo, né? O que ela fala, né? Ou deveria falar, né? Pelo menos, porque existem políticas boas e políticas não tão boas, né? A política tem várias seções. Ela deve falar de quais dados são coletados, as categorias desses dados, como que são coletados, para que são usados, com quem são compartilhados. Esse é um item muito importante. Então, terceiros, né, que podem estar vendo esses dados, usando esses dados também. A segurança da informação, então, que medidas técnicas organizacionais a empresa vai tomar para proteger os dados dos titulares, os seus direitos, que são os que a Kátia comentou, livre acesso, oposição, etc. E uma forma para contatar a empresa. Então, quero fazer as perguntas, quero saber quais são os meus dados, quero mandar excluir meus dados. Tem um canal, né? Um e-mail, um telefone, um link, o que quer que seja. Então, a política deveria ter isso, né? E aí, o que eu queria comentar com vocês, né? Será que as políticas têm isso? Como é que a gente faz? A gente não gosta de ler, né? A gente não pensa em ler, a gente vê aquelas letras miúdas, se assusta, né, com as políticas, né? Então, mas como é que a gente torna essa experiência produtiva? Porque se a gente quer se empoderar, quer tomar posse desses dados que são nossos, na verdade, né? Que mecanismos a gente tem? Porque a política é talvez a única forma que a gente tenha de contato sobre esse assunto com a empresa. Então, vou colocar alguns pontos aqui mais para estimular aí um pensamento diferente, né? O primeiro passo é a questão realmente negocial, de transação. Então, a
quantidade de dados que eu estou dando é compatível com o que eu vou receber? É uma troca. Assim como a gente dá uma nota de R$10 por algo, é a mesma coisa. Eu estou dando meus dados e o que ele vai me dar? Sou estranho essa troca, ou seja, está pedindo uma coisa que não bate bem, né? É aí que é o comentário da intuição, né? Eu acho que tem muito de intuição nesse processo. Não existem certezas, não é preto no branco, mas dá para ter um cheiro. Né? Você avalia se os dados, que tipo de dados estão sendo pedidos. Um outro item muito importante é a linguagem e a clareza da política. Se a política tiver em termos, letras pequenas, juridiquês, se ela não usa recursos visuais, se não destacar, né, não ficar claro a intenção da empresa, não é uma boa política. Em resumo, você precisa entender o que está escrito. E a gente, a maioria, somos leigos, não somos advogados como a Kátia, que entenderia qualquer política. Eu não entendo. Então, a empresa tem que fazer isso fácil. Então, se isso não está fácil, está enroscando, é um ponto aí que não muito favorável, né? É uma forma de avaliar até a credibilidade, se a política não está muito genérica, que mensagem está transmitindo essa política, né? E a questão, de novo, do contato. A gente tem que sempre ter uma forma de se relacionar com a empresa. Então, ficam aqui esses pontos, assim, para no momento que a gente for ler uma política, criar esse hábito de ler uma política de privacidade. Obviamente, não é simples, porque a gente faz muitos cadastros, mas pelo menos a gente tem que começar em algum ponto, exercitar isso, e talvez no início não seja tão fácil, mas depois acabe ficando menos chato, né? Deixa eu comentar agora um outro ponto na questão do consentimento, é uma variação desse consentimento, que ao invés de fazer um cadastro, você usa o Google ou o Facebook para logar-se num site de compras, por exemplo. Então tem lá 3 opções: fazer um cadastro, logar com o Google, logar com o Facebook. O que acontece aqui? Você não vai informar seus dados pessoais. Quem vai informar é o Google ou o Facebook. O Google ou o Facebook vai transferir para esse app os seus dados. Então você vai consentir para isso acontecer. Você vai dizer quais, ele pergunta, né, ou vai informar, ó, eu vou transferir seu nome, o endereço de e-mail, o seu idioma e foto do perfil, por exemplo. Um site aqui de cursos online que eu entrei, né? Aí você dá o OK, tem lá a política para você ler, o termo de uso, igual ao caso que eu falei antes. Mas aqui tem uma outra questão. O Google ou o Facebook vão saber, né, vão ter informação que você vai usar esse app. Então, aqui nós temos 2 políticas de privacidade em jogo, tanto do app como a do Google e do Facebook. Então, seguramente Google e Facebook vão usar essa informação que eles têm, que você compartilhou com esse app, de alguma forma. Então, é uma outra questão aí que eu gosto de pontuar para a gente ficar atento, porque o login através do Google e Facebook, ele dá uma usabilidade incrível, é muito fácil, não precisa digitar nada, criar cadastro, nada. Então, usabilidade versus privacidade. Estamos com esse tema em jogo também. O último tema que eu quero falar, antes de devolver para a Kátia, sobre transação de dados, é através da navegação. A gente transaciona muito dado na nossa navegação na internet. Vai para um site, vai para outro, volta, consulta uma página. Isso, como é que é feita essa transação de dados? Através dos cookies. Cookies, alguns já devem ter ouvido falar, outros não. O que são cookies, né? Mais para colocar todo mundo na mesma página, né? Cookies são pequenos arquivos, minúsculos, armazenados no seu computador, que servem para passar as informações entre o computador e o site que você está navegando. Então, é uma forma de o site e o computador se comunicarem. O que tem dentro desse cookie, esses microarquivos aí? Contém algumas informações a respeito da sua navegação, então, os sites que você visita, os cliques, páginas, se você vai e volta, a frequência que você muda de um lugar para outro, horários, a origem que você usou para entrar num site, que pode ter sido através de um link num outro site, informações do computador, informações do próprio usuário. Então, o seu próprio ID pode estar sendo usado nesses cookies, né? Bom, mas aí a gente fala, mas e agora? O que a gente faz? Eu estou navegando, eu nem percebo isso, né? Como é que eu vejo isso, né?
Vou explicar um pouco 3 tipos de cookies, até para entendendo esse mecanismo, a gente vai ver como que a gente pode interferir nisso. Existem os cookies essenciais, aqueles que, se não existirem, o site nem funciona, porque os cookies são uma parte da construção da internet e de uma série de sites que existem hoje. Então, os cookies essenciais, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Carrinho de compras, quando a gente está fazendo um shopping online, o carrinho de compras ele é regido através do cookie. Um outro cookie essencial é quando para manter uma sessão aberta, ou seja, uma comunicação que você tem, você faz o login, você manter essa sessão aberta com o site durante um período X de tempo. Então, isso é através de um cookie que mantém as informações dessa sessão do seu login, para que você não tenha que toda hora dar login no site. Ele te dá uma funcionalidade desse tipo. Ok, então esses cookies não tem como tirar, eles são essenciais. Mas aí nós temos 2 outros tipos de cookies, que seriam opcionais desde que o site permita. É aí que entram as questões que eu quero discutir com vocês. Tem os cookies usados para melhorar a experiência do usuário, personalizar essa interação, lembrar-se do que você fez. Esses são cookies menos invasivos, vamos considerar. Ele está jogando a teu favor, está te ajudando nessa navegação, para você não perder tempo, legal. Mas tem os cookies de terceiros, que são os cookies que eu considero os mais invasivos, são aqueles utilizados para montar o seu perfil, identificar os seus interesses, saber quem você é. E aí existe todo um ecossistema aí de publicidade, de agentes aí transacionando cookies, transacionando informações para poder enviar propaganda. Então, esses cookies são aqueles que fomentam aí todos os anúncios que a gente recebe. Bom, e daí, né? Como é que a gente faz, né? Muitos dos sites possuem uma política de cookies. É uma política que pode estar junto com a política de privacidade, mas ela pode estar também à parte, né? E essas políticas, elas deveriam explicar tudo isso que eu expliquei, até melhor, né? Tem que estar muito claro isso. E elas devem também informar quais as opções que você tem. Geralmente, os sites fazem o seguinte, eles permitem que você selecione o grupo de cookies que você quer. Então, eu só quero os cookies de experiência de usuário. Só quero os cookies de publicidade. Tem gente que quer receber publicidade, quer que se identifique, quer aproveitar dessa experiência da internet, não há problema. Mas tem que ser consentido. Você tem a opção de sair disso ou de entrar nisso. Tem vários mecanismos de autorização de cookies em alguns websites. Então, como é que eu quero fechar isso, né? É importante a gente, como consumidor, entender esse mecanismo, né? Não precisa ser com profundidade, mas saber o que está por trás, né? A navegação ela é muito simples, ela é muito fácil e a gente acaba indo no automático e não pensando em todas essas coisas que a gente comentou aqui. Então, se a gente quer se empoderar, a gente tem que ter conhecimento. Então, esse é o ponto que eu queria falar sobre os cookies, né, e fechar isso. E na minha última fala, eu só queria dar uma lição de casa para vocês, ou provocar, né? Não sei como que cada um vai encarar, mas eu vou fazer a seguinte pergunta. Vocês gostariam de saber o que o Google tem de dados sobre você? Ou seja, eu quero exercer meu direito com o Google. Você gostaria, Kátia? Então, com certeza gostaria. O Google centraliza toda essa plataforma aí, né, de buscas, de propaganda, navegação, é um dos, né, maiores players, né? Ele deve ter alguns dados sobre a gente, né? Então, se vocês quiserem, é muito fácil, né? Você vai na opção de gerenciamento da sua conta, tem lá privacidade, então é fácil de achar, privacidade é o assunto de hoje, fazer download de seus dados. Tem lá um botãozinho, não precisa nem ligar no saque, é só ir lá, ele vai fazer o download, ele não vai fazer na hora, ele vai mandar para o seu e-mail, ele pede alguns dias, mas ele faz em algumas horas, tá? Vou contar a minha experiência, eu baixei 7 arquivos de dados, 14 gigabytes de 46 serviços, tá? Foi isso que ele me mandou. Então, estou abrindo lá, estou vendo, e você começa a ver, puxa, a minha vida inteira está aqui, né? Então... E o Google também oferece algumas opções para você controlar isso. Então, você vai poder desativar algumas coisas, mas não todas, obviamente.
e você pode, pelo menos, ter ciência e você saber, né, o que você está fazendo da sua vida, como a Kátia disse, sua vida real. Então, queria fechar com isso. Vou colocar esse link no chat, não sei se eu consigo pôr, enquanto a Kátia termina a apresentação, eu coloco esse link para vocês buscarem os seus dados lá no Google, tá bom? É isso, Kátia, de volta para você. Celso, obrigada. Então, essa explicação do Celso, de um cunho mais tecnológico, é importante aqui para a nossa live, né? Porque a gente está o dia inteiro aí, o dia inteiro eu não digo, né? Mas muito do nosso dia a gente está na internet e tudo isso que o Celso colocou é de grande valia, né? Obrigada, Celso. Eu também já estou indo para o final da apresentação. Eu trouxe aqui um slide a respeito dos direitos, né, dos titulares de dados pessoais. A gente já falou desses direitos, né, pelo menos alguns deles ao longo da live, então eu não vou repassar todos eles, até porque não tem necessidade, mas fica também aqui no material de apoio para que vocês tenham, né, esse conhecimento. O que é importante que eu vejo, assim, eu vou até voltar aqui, com relação aos nossos direitos, né, como consumidores, e a gente entender os princípios da LGPD. Então, se em algum momento da minha vida como consumidor, enfim, eu perceber que aquela relação, que aquela transação está fugindo desses princípios, tem algo errado, e eu vou questionar, então acho que é importante. E a gente saber que existem 10 hipóteses onde os tratamentos de dados podem ser realizados, então é somente nessas hipóteses, tá? 9 hipóteses não requerem o nosso consentimento e uma hipótese que é todo o resto, né, que não está nessas 9 hipóteses, vai requerer o nosso consentimento, tá? Então, acho que acredito que esses 2 slides aqui, eles sejam bem importantes para o nosso dia a dia, tá? Então, falando de direito, até vou comentar um aqui que eu não tinha citado, que é a questão da portabilidade. Então, se você tem os seus dados já no cadastro, você pode portar esses dados para um outro cadastro, enfim, se você quiser mudar de fornecedor, mudar de serviço que você já é oferecido a você, similar ao que a gente tem com relação aos números de celular, né, a questão de telecomunicações. Então, a gente tem essa portabilidade aí de dados, tá? Para encerrar, eu quero fazer um link da LGPD com o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, esse ano, 2020, o CDC completa 30 anos. Essa é uma legislação de muito orgulho, tá? Para o ordenamento jurídico brasileiro, é uma legislação de orgulho para todos nós. Por quê? Porque ela empodera o consumidor. Eu até deixei aqui o link, vale a pena vocês conferirem essa legislação, é bem bacana. Ao longo desses 30 anos, veja bem, as relações de consumo, elas mudaram quando a gente pensa na força da internet, né? Na força do digital. Então, toda aquela força de vendas, né, que a gente tinha antes na loja física, hoje é muito forte na internet. Então, o Código de Defesa do Consumidor, há 30 anos atrás, ela trouxe uma série de direitos, né, dos consumidores, mas obviamente que não tinha esse olhar tecnológico, né? Então, a LGPD, ela vem reforçar muito do que já tem no Código de Defesa do Consumidor com um olhar mais tecnológico. Então, no slide que eu vou mostrar na sequência, a gente vê que algumas das regulamentações que já tem no Código de Defesa do Consumidor também tem na LGPD. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor é a lei especial quando a matéria é relação de consumo, e a LGPD é a legislação especial quando a matéria é tratamento de dados. Então, se eu tiver uma situação que a matéria é tratamento de dados, eu vou primeiro na LGPD. Se for uma relação de consumo, eu vou no Código de Defesa do Consumidor. E muitas das vezes isso vai converger, tá? Por quê? Porque uma relação de consumo, muitas vezes, é feita através da internet, né? E aí, inclusive, para ilustrar, eu trouxe esse quadro aqui. Então, na primeira coluna, a gente tem algumas regulamentações, algumas normas, né, enfim, alguns requisitos que estão no CDC e o mesmo na LGPD. Então, a questão do acesso aos dados, vocês vejam, né, eu falei para vocês hoje. Vocês têm direito a acessar os dados de vocês que estão em mãos das empresas que controlam os dados, que fazem tratamento de dados. Você já tem esse direito, isso desde 1990,
tá? Só que a LGPD vem reforçar isso, né? Então, isso já estava no Código de Defesa do Consumidor. E que lá em 1990, qual que era a ideia? Ah, de repente eu preciso ir lá na loja física, pedir, entrar em contato por telefone, enfim. Provavelmente o arquivo era físico, né? Fichário. Hoje a gente tem isso através de bancos de dados, né? Mudou um pouco a questão aí tecnológica, né, a maneira, mas só que o direito, ele já existia, tá? Ele já existe, não é que ele já existia, ele já existe. A questão da transparência, que também é tratada no Código de Defesa do Consumidor. Consentimento, né, veja, o código, eu vou até ler aqui para vocês verem a analogia, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz, né, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Então, se eu não solicitei, a empresa tem e está abrindo um cadastro meu, está abrindo um registro, enfim, ela tem que me comunicar. E a LGPD vem trazer isso no consentimento. Então, também já é uma realidade, né? E a questão da correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, que tanto tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, como tem na LGPD também, tá? Acho que esse aqui é o último slide. Então, só para encerrar aqui essa apresentação, antes da gente abrir para perguntas e respostas, o objetivo foi passar para vocês, né, explicar o que é a LGPD, o que ela muda na vida da gente, fazer uma conexão com o Código de Defesa do Consumidor, que vocês tenham sempre em mente quais são os princípios da LGPD e quais são as hipóteses em que somente essas poderá ser realizado o tratamento de dados pessoais. Com relação a dados pessoais sensíveis, tem algumas especificidades, eu cheguei a comentar aqui, mas você pode aprofundar no material e a gente pode até fazer uma live falando de dados pessoais sensíveis especificamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Eu estou super à disposição para responder agora as perguntas, o Celso também. Se tiver alguma pergunta que a gente não consiga responder aqui ao vivo, a gente coleta o e-mail de vocês com consentimento para a finalidade específica de devolver a resposta, tá bom? Então, Então, que fique claro, o e-mail é para qual finalidade? Para que nós possamos ter um contato para devolver um número de telefone, que eu acho que é até mais fácil hoje em dia a gente devolver via WhatsApp, né? E agora, vamos ver aqui o que é que a gente tem de pergunta. Se tem alguma pergunta, eu vou parar de colocar minha tela. Eu acho que ninguém fez nenhuma pergunta. Alguém, Oi, Fábio, você consegue ver se tem alguma pergunta? Eu consigo, sim. Não apareceu nenhuma pergunta aqui. Tá bom. Acho que ficou bem claro, né? Reforço aí para todo mundo seguir a Kátia Menecatti nas redes sociais, a Baymetrics também, né? E muito legal essa parceria, né? Reforçando que será uma série de webinars aí para diversos nichos, tá? E esse material ficará disponível para todos baixarem aí, todos os participantes baixarem e consultarem, né, Katinha? Isso é um material de consulta muito eficiente para sanar as dúvidas básicas aí que as pessoas venham a ter. Isso mesmo. E eu fico à disposição, né, através das minhas redes sociais. Menecatti é super fácil de achar. Aliás, Menecatti advogada, eu não conheço outra, então é fácil de encontrar pelo sobrenome, que é um sobrenome que não é muito comum, né? Cole também, fácil de encontrar. Também, advisor na Baymetrics Tecnologia, vocês têm aí o endereço da Baymetrics, www.baymetrics.com.br. Então, através dessas informações, vocês conseguem encontrar o Celso Cole. E eu estou à disposição nas minhas redes sociais, as redes sociais do escritório. Eu tenho o prazer de responder as perguntas, tá? Para mim é uma honra, assim, poder contribuir. E sempre estou à disposição, tá? Quero agradecer muito, Fábio, por ter me ajudado aí, né, a organizar esse webinar. O Celso, pela participação e pela contribuição excelente, porque realmente essa parte de tecnologia é fascinante, eu adoro. Então, muito obrigada, Celso. E muito obrigada mesmo. E obrigada a todos que participaram da live, né, que tomaram um tempo aí de praticamente 1 hora para participar da nossa live. E lembrando que na semana que vem a gente tem outra, mas aí com foco em empresários e DPOs, tá bom? Obrigada, gente, até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Obrigado.
Tchau. Não